Meditação do mês da família. Chegamos na última semana do mês de maio. E como foi bom ter apresentado aos irmãos temas que certamente contribuíram para o melhor convívio familiar. Hoje eu quero convidá-los para que possamos refletir sobre o comportamento de cada membro da família. Acompanhe esse vídeo com atenção. Segundo especialistas, o comportamento humano é determinado de acordo com os estímulos que os mesmos recebem. Já sei qual a pergunta que você gostaria de fazer-me. O que são estímulos? Bem, um olhar é um estímulo, palavras, estímulos, uma postura. Esses são exemplos de estímulos e podem provocar em um determinado membro da família reações diversas. Você sabia disso? Eu já ouvi histórias de pais que se desentenderam com o filho apenas por causa da forma que eles se olharam. Escute a leitura que farei no livro de Lucas, o capítulo 15, a partir do verso 11, e veja um modelo prático de estímulos que devem ser cultivados em meio ao convívio familiar. Escute a leitura, Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele partiu por eles a fazenda. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda vivendo irresponsavelmente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para que os seus campos trabalhar com os porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi com seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai, se moveu de íntima compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vesti-lhe, e pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, matai-o e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Não é uma história impressionante? Esse pai estava diante de um estímulo negativo provocado por seu filho. Porém, apesar de estar diante de um estímulo negativo, qual foi a sua reação? Como se comportou? O verso 20 nos diz que de uma forma que causou no seu filho uma impressão positiva com relação a si mesmo. Mas o que essa história tem a ver conosco? Respondo: não devemos esquecer que somos observados pelos membros da família, como era esse pai. E devemos procurar provocar um bom estímulo. Permita dar-lhes alguns exemplos. Se você perceber que alguém está lhe provocando com estímulos negativos, ligue o rádio, escute algo confortador, inicie uma pintura, escreva. Não vale a pena revidar da mesma forma. Como assim?
agiu o pai da história lida. Meus irmãos, minhas irmãs, na dinâmica familiar, entendamos. Cada um pensa de uma forma, enxerga o mundo de um modo diferente e pode inclusive escolher qual estímulo provocar nas pessoas. Portanto, que você, que eu, nós, escolhamos provocar o que faz bem, o que harmoniza, o que contribui para o bem-estar de todos. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e seja feliz com a sua família, sempre e sempre.